Bom dia. Bom dia. Temos uma manhã agradável, né? Frio. Gostosinho. Bom, os recadinhos aí da casa antes de iniciarmos. Tem gente chegando ainda. Opa, cuidado. Vamos falar aí do azar deficiente que foi ontem. Não deu tempo nem de fazer um vídeozinho. Então, sucesso que foi. Olha que beleza. O Walter estava falando, nossa, não consegui fazer o vídeo. Foi ótimo que deu tempo de fazer o vídeo, porque foi muito bom. Se a casa estava lotada, mas graças a Deus. Foi um sucesso. Parabéns aí a todos. Muito trabalho, é um trabalho, né, que Gratificante. Gratificante. Lógico. E vem ao próximo. Sim. Né? Vamos lá, Durval? Tem mais um recadinho? Não, só esse. Vamos cantar mais aqui. Tá. A gente vai cantar a música primeiro, depois faz a prece, ou fazer a prece? A música da prece foi a música primeiro. A música primeiro? Na semana passada nós acabamos não fazendo. Então vamos fazer a abertura aí com a música da casa. E na hora, antes dos passos, a gente faz o conta-luz. Ok? Essa estamos a Sei que tenho paz no meu coração, todo ensinamento que aqui recebo são pérolas de vida para a evolução. Senhor Jesus, nesta manhã de domingo, reunimos em Teu nome, com gratidão em nossos corações. Agradecemos pela semana que se passou, pelas oportunidades de aprendizado que tivemos, pelas alegrias recebidas e também pelas dificuldades que nos ajudaram a crescer e a refletir. Obrigado pela proteção, pelo amparo espiritual e pelo carinho constante com que conduzes nossos passos, mesmo nos momentos em que nem sempre percebemos a Tua presença, Senhor. Pedimos que abençoes esta casa, os trabalhadores, os frequentadores e todos os irmãos que aqui chegam em busca de paz, esclarecimento e consolo. Que possamos hoje abrir então nossas mentes, nossos corações para os ensinamentos que receberemos na palestra desta manhã. Que o tema Caridade na Prática Mediúnica, trazida por nosso irmão Rogério Azevedo, nos ajude a compreender melhor a importância de servir com amor, de servir com humildade, responsabilidade e principalmente dedicação ao próximo. Que os bons espíritos então nos inspirem
e que possamos aproveitar cada ensinamento para a nossa renovação íntima. Que assim seja. Como é bom perceber que o espírita não tem medo de frio, né? E é muito bom também nós nos reencontrarmos para fazermos um bate-papo sobre assuntos que nos ajudam a compreender a nossa vida, né? Nós que abraçamos o Espiritismo e nos esforçamos para vivê-lo, sabemos do significado dele para a nossa vida. E mesmo que num domingo de frio, com aquele convite bom para a gente ficar na cama, sempre é muito bom quando a gente ainda escolhe fazer esse bate-papo juntos, como o dia de hoje. Como foi dito, o tema que nos foi dado foi a caridade na prática mediúnica. Mas é necessário primeiro compreender o próprio significado da palavra caridade para sabermos o que cada um de nós entende sobre a própria palavra está condizente com o seu significado. Alguns de nós pensam que a caridade em si é dar uma moeda para alguém que nos pede no semáforo. Outros diriam que a caridade é dar um prato de comida para alguém que tem fome. Outros então diriam que a caridade em si poderia ser resumida num dia de frio, para que demos um agasalho para alguém que passa frio. E todas essas são verdadeiramente caridades, mas caridades muito principiantes no entendimento daquilo que nós deveríamos compreender. Caridades ainda um tanto quanto primitivas para nós que somos espíritas e queremos viver o significado na integralidade dessa palavra, já que para o nosso movimento ela tem uma importância muito grande. Nós ficaríamos até surpresos porque nos nossos estudos evangélicos, se nós formos tanto para o Antigo Testamento ou o Novo Testamento em si, cuja descrição completa passa a ser a vida de Jesus, nós ficaremos surpresos de observar que em momento algum Jesus na sua vida, no seu ministério de 3 anos, teria falado sobre essa palavra. Jesus em momento algum a pronunciou, por mais que em vida tenha sido a criatura que mais vivenciou a própria palavra na sua integralidade, no modo de ser e de viver. Dessa maneira ficamos até com uma certa confusão a tentar compreender que essa palavra que Jesus nunca havia dito permeou todas as religiões cristãs do Ocidente até as atuais. E ao pensar um pouquinho mais à frente, poderíamos compreender que o Espiritismo em si também a utiliza como ponta de lança no nosso movimento, como poderíamos encontrar na descrição de Kardec que fora da caridade não há salvação. Se fora da caridade não há salvação, para todos nós esse é o caminho. Mas nós precisaremos entender de onde é que veio o significado de se viver essa palavra, porque não surgiu com o Espiritismo, mesmo que ele tenha apropriado para que pudesse apontar um rumo para que nós pudéssemos percorrê-lo. Falaremos então de uma das personagens mais preferidas contidas no Evangelho, cujo nome é Paulo de Tarso. Para nós, uma figura memorável, alguém que fez da sua vida um ministério para nos transmitir o significado da cristandade, daquelas informações que Jesus um dia quis nos ensinar. Só que é necessário fazermos uma pequena síntese de um livro e uma recomendação, e um livro da Lavra de Chico Xavier, através da psicografia de Emmanuel, cujo nome é Paulo Estevão, para que nós possamos contextualizar a existência dessa personagem. Falaremos primeiro de Paulo de Tarso, que é uma das personagens contidas no título da obra. Só que seu nome antes da conversão era Saulo de Tarso, que possuía algumas características psicológicas próprias. A primeira delas, ele era uma pessoa muito orgulhosa, um cidadão romano, alguém que possuía uma vontade de fazer tudo aquilo que ele acreditava, alguém que ia até o fim e investia tudo de si, as suas energias, em busca daquilo que a sua crença professava. Paulo de Tarso, ainda Saulo, era judeu. Ele também era um dos juízes, se pudéssemos assim dizer, da sua época, da sua religião, que estava destinado a um futuro glorioso dentro da sua crença. Alguém destinado a assumir a cabeça dentro da sua casa
judiciária religiosa, que era o Sinédrio. Só que Saulo, ele seguia todos os ensinamentos contidos na Torá, que é o livro sagrado dos judeus, ou as escrituras dos judeus. Por isso mesmo, ele tinha como meta da sua vida combater a ideia da Boa Nova, o cristianismo nascente. Paulo de Tarso não conviveu com Jesus, porque Jesus já havia sido crucificado quando ele estava no seu trabalho, do seu ministério, avançando com as suas ideias. Por isso mesmo ele combatia os seus discípulos, os seus apóstolos e todos aqueles que deram continuidade à ideia de Jesus. Saulo, ele obviamente era alguém com uma inteligência muito refinada e por isso mesmo um debatedor exímio, debatedor do ponto de vista compreensivo da sua religião, das leis, e por isso mesmo era alguém com uma certa estrela presente na sua vida. Só que um dia na sua vida ele encontrou a segunda personagem contida no título da obra, Estevão. Estevão era alguém que havia sido convertido também à nova religião, ao cristianismo. Alguém conhecedor também das leis, mas deixou-se encharcar com todos aqueles ensinamentos de Cristo como uma outra pessoa no momento. Por isso mesmo também possuía, além do conhecimento, a vontade da divulgação do cristianismo nascente. E essas vidas se cruzaram num dado momento. Num dado momento em que Saulo, na perseguição aos cristãos, chamara Estevão para um debate e para que ele pudesse, naquele momento, proferir uma sentença presidindo um julgamento na sua casa judiciária, o Sinédrio. Entraram em debate Estevão e Saulo. Contudo, Saulo, no seu campo de batalha preferido, que era das ideias, saiu vencido, com orgulho ferido. E por isso mesmo, depois de um longo debate, já que não conseguira dobrar Estevão na argumentação, ele percebe que perdera a contenda. Mesmo assim, condena Estevão na divulgação de ideias muito revolucionárias à época, ideias problemáticas que trariam uma vertente negativa para o judaísmo presente. Dessa forma, Saulo condenara Estevão ao apedrejamento, à dilapidação. Deveria de morrer apedrejado. E aí eu faço uma pequena pausa, porque o processo em si está decorrendo. Saulo possuía também uma pessoa que era um sustentáculo emocional da sua vida. Era a pessoa que ele mais gostava na vida, sua noiva, chamada Abigail. Abigail, neste mesmo dia, que possuía também uma grande história, dirige-se ao Sinédrio. Abigail deixava no passado um amor que para ela era muito importante. Não um amor à semelhança de Saulo, que era seu noivo, seu ideal de homem, de noivo, mas um amor fraternal. Seu irmão ficara no passado, porque as suas vidas se dividiram, ficara perdido no passado, e ela pensava todos os dias em poder encontrá-lo para reunir-se com aquele que fazia parte do seu coração. Seu nome, Gesiel, e ela dirige-se ao Sinédrio. Ao chegar ao Sinédrio, ela percebe que seu noivo é responsável por um julgamento de um cristão que em tese seria um infiel da época na divulgação do cristianismo. Ao adentrar ao Sinédrio, percebe que aquela figura cheia de sangue, já no término da sua vida, nas vascas da morte, é seu irmão, Gesiel, que nesse momento já tinha assumido um outro nome por N razões que devem de ser conferidas na obra em si. Ela percebe que seu irmão fora condenado por seu noivo num julgamento. Ela chega até Estevão, não consegue proferir palavra nenhuma, já está um tanto quanto debilitada pela vida que levara. Só que Estevão carrega dentro de si ainda as últimas forças que utiliza para falar com sua irmã. E lhe diz: Abigail, continua com Saulo, ele é bom, só não sabes ainda quem é Jesus. Quando souber, será mais fiel a Jesus do que é hoje a Moisés. E morre.
Abigail percebe que naquele momento ela leva um choque emocional tremendo. Saulo percebe o que acontecia, porque sabia que a sua noiva esperava um dia encontrar seu irmão. Só que ao mesmo tempo ele dá-se conta de que ele fora justamente a pessoa que condenou seu cunhado à morte. E percebe que na sua vida sempre houve um problema desde o início, para ele, intimamente. Seu problema era saber, nas suas certezas, na sua mente, que Jesus para ele era seu calcanhar de Aquiles. Em todas as dificuldades que ele via e encontrava, o problema era a existência de Jesus. Jesus já estava morto fisicamente, mas a existência das suas ideias. Por isso ele empreendia todas as suas forças para eliminar toda e qualquer pessoa que pudesse fazer frente à sua religião, o judaísmo. Dessa forma, esse momento não foi diferente para ele, foi uma crise existencial. Porque pensara por que a vida lhe colocara numa posição como aquela, em que tivesse que fazer o julgamento do seu cunhado, em que tivesse que debilitar a saúde da sua noiva, justamente nesse momento. E para ele parecia tudo sem sentido. E o tempo foi passando. Em pouco tempo, Abigail tornara-se mais frágil ainda, porque a sua saúde, com o choque emocional daquilo que passara, piorara grandemente. Mas não só isso. Abigail também encontrou um consolo para a sua própria vida. Tornou-se também cristã. E para Saulo isso foi um golpe no coração que ele quase não suportou. Não sabia mais o que fazer da sua própria vida. Mas um tempo passa e Abigail morre. Com essa morte, Saulo praticamente enlouquece. Com a situação de tudo aquilo que lhe ocorreu até o momento, tudo aquilo que lhe chegara na vida, ele não sabia porquê. E ao mesmo tempo se questionava da justiça de tudo acontecer. Só que no meio da sua raiva, da sua vontade de se vingar, ele solicitou ao Sinédrio a possibilidade de empreender uma caravana para caçar os chamados cristãos. E o seu primeiro alvo seria Ananias, o primeiro divulgador, na cidade de Damasco, na Síria. Foram aprovados recursos, mantimentos e pessoal para essa empreitada. Todos estavam se dirigindo, e a um dia da cidade de Damasco, que eles percebem ao longe, através das luzes, já que estava anoitecendo, eles se deparam com uma situação que mudou sua vida. Uma luz tão forte, à medida que eles caminhavam, cavalgavam, outros com camelos, ele percebe que essa luz, como se fosse um spotlight, de tão forte ele cegou e ele caiu do cavalo. Caiu do cavalo e não sabia o que estava acontecendo. Alguns dos amigos que o cercavam pensaram que ele enlouquecera, porque começou a falar sozinho, levantou a sua fronte e percebeu ao longe, caminhando para ele, uma figura de uma luz. Uma silhueta masculina, muito forte, que ele não sabia o que era. Essa mesma luz dirigiu-se à frente dele e ele não sabia o que esperar disso. Quando chegou bem perto, ele escuta na acústica da alma nos seus ouvidos: Saulo, Saulo. E ele ao mesmo tempo pergunta: quem és tu? Jesus a quem tu persegues. Nesse momento, seu mundo, suas certezas, tudo aquilo que ele acreditava, passou a virar pó. E ele percebeu que mesmo no seio da sua religião, que esperava um Messias prometido, ele percebeu que nem ele, como conhecedor das letras, percebeu a sutileza do momento em que ele deixou escapar a possibilidade de o seu próprio Messias já ter vindo ao seio da humanidade, que era Jesus. Só que nesse momento, num átimo de segundo, diriam alguns psicólogos que ele foi a pessoa que teve a única conversão imediata no seio da humanidade. Ele passara do perseguidor de cristãos a um servidor fiel como nenhum outro. Nesse momento em que percebeu que Jesus era o Messias prometido.
Só que ele não deteve-se na culpa e disse apenas uma coisa: que queres tu que eu faça? E a resposta da sua mente também veio da mesma forma: vai até Damasco e lá saberás o que fazer. E assim foi, porque apenas um ajudante ficou com ele. Chegaram numa estrebaria, já tarde, hospedaram-se como se fosse um hotel, uma pousada, e passaram a noite. Na manhã seguinte ele recebe uma visita, imaginando que teria sido alguém da sua própria religião que fora o acudir. Para sua surpresa não era o próprio Ananias que viera lhe fazer a visita, o seu primeiro alvo. Ananias, depois dessa conversação, lhe diz: Jesus também me apareceu e pediu para vir para cá. Pediu para lhe entregar essas primeiras anotações contidas nos pergaminhos de Mateus Levi, os primeiros rascunhos do Evangelho, porque o Evangelho foi composto, no Novo Testamento, de 4 escritores. 2 deles conviveram com Jesus e 2 deles ouviram falar de Jesus. E ele trouxe essas primeiras anotações para Saulo, já que essa era a ordem do Cristo. Saulo recebeu e começou a refletir sobre tudo aquilo na sua vida, o que deveria ser, o que vivenciou até agora do passado, e lembrou-se que poderia pedir ajuda ou conselho para alguém que na sua religião era encarado como o próprio pai. Seu nome é Gamaliel. Ele era discípulo de Gamaliel. Perguntou-lhe porque as ideias até da Boa Nova para Gamaliel faziam muito sentido, só que ele, como ancião, não via na sua vida a possibilidade de uma conversão tão radical. Algo que mudaria tudo para ele custaria demais. Não quis, obviamente, enveredar por esse caminho. Só que disse e incentivou Saulo de que seguisse nesse caminho, se achava que tinha sentido, que estudasse, que tentasse introjetar dentro de si o significado da compreensão do que é o cristianismo. E por isso mesmo incentivou. Nesse incentivo, Saulo tomou uma decisão: preciso ir para o deserto para colocar isso dentro de mim. Preciso sair do barulho da cidade, das pessoas, dos julgamentos, das escolhas dos outros, para que não interfiram naquilo que eu acho que eu mesmo devo fazer. Ele foi para o deserto. Só que imaginemos indo para o deserto alguém equivalente a hoje, a um juiz de direito, um topo da camada judiciária do ponto de vista de trabalho, indo viver no deserto de trabalho que alguns de nós consideraria trabalho manual de segunda classe. Ele deveria de aprender a humildade primeiramente, trabalhando na confecção de tendas e tapetes para seu próprio sustento, porque sabia também que não deveria de ser peso morto nas costas de alguém. E assim ele foi. Largou a sua, falemos assim, toga da atualidade e foi trabalhar como um qualquer. Dessa forma passou todos esses 3 anos interiorizando, subsistindo, pensando, planejando o que seria o futuro da sua própria vida. Só que no momento em que ele concluiu que era a hora, ele disse para consigo: agora estou pronto. Só que eu também preciso trocar o meu nome, porque o homem velho que eu vivi até hoje não deve viver nunca mais. Nesse momento nasce Paulo, Paulo de Tarso, um nome latino mais apropriado, que seria muito mais compatível com a sua tarefa. Dessa forma, ao trocar o seu nome, ele logo pensa: devo dirigir-me à casa daqueles que seguem os ensinamentos de Cristo, a casa do caminho, em que Pedro fundara depois que Jesus morreu. Jesus, que era o responsável pela casa que atendia crianças, órfãs, mulheres abandonadas, velhos, idosos também abandonados pelos seus filhos, ele precisava se apresentar para o trabalho. Ao chegar na casa em que Pedro era o responsável, obviamente todos ficaram com o pé atrás, como é muito natural. Ninguém conhecia aquele novo homem que houvera nascido. Só sabiam que Paulo de Tarso era o perseguidor, assassino de cristãos. Na sua religião era a lei eliminar as ideias divergentes daquelas proferidas na Torá. Só que Saulo apresentava-se agora como Paulo, alguém diferente, alguém convertido, e gostaria, no fundo do coração, de participar das atividades daquela casa, contribuir para a divulgação, e por isso mesmo apresentou-se com humildade. Passados alguns meses, aquele gelo logo quebrou, e perceberam que ele verdadeiramente havia mudado.
E por isso mesmo começou até a participar das atividades fazendo o que podia. Só que Paulo era uma pessoa muito inteligente. Alguém que foi verdadeiramente escolhido para a tarefa pelas suas características, daquilo que ele era, daquilo que ele sabia e daquilo que ele acreditava que podia fazer, já que era uma pessoa muito determinada na sua vida. E ele, logo participando das primeiras atividades, ele passou a observar. E chegou para Pedro e lhe fez uma pergunta: Pedro, o negócio está estranho aqui, viu? Porque vocês que conviveram com Jesus, como é que vocês nunca falam do que ele falava? Os seus ensinamentos é sempre algo secundário, que vocês nunca transmitem para as pessoas. Sendo que isso, na minha cabeça, é o mais importante. E Pedro, já cansado, porque todos os dias ele acordava às 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, para sair, para buscar alimento, buscar vestimenta, buscar tudo que é de necessidade material para as pessoas que lá frequentavam e o buscavam, e ele chegava tarde da noite. E ele falou: eu não tenho tempo. E se fizermos uma comparação, é tão engraçado, né? Porque nas nossas casas espíritas, nós sempre temos eventualmente pessoas que chegam assim, bastante empolgadas para a gente, né? E todos passamos por isso. Eles chegam e falam assim: nossa, eu acho que vocês aqui, vocês deveriam fazer diferente. Eu acho que vocês deveriam pôr um ar-condicionado, colocar assim, uma transmissão online ao vivo, colocar um ventilador, fazer aqui, aumentar o salão, pintar de roxo, fazer aquilo, isso e aquilo. Tem gente com ideia para tudo. Só que pessoas que são muito empolgadas geralmente nos deixam com a ideia. E porque não somos nós, porque eles falam: se eu fosse vocês eu fazia, mas como não é, ele vai embora, deixa ele ir. Eu sei que aqui não é. Só que Paulo de Tarso era diferente. Ele queria participar, ele queria fazer. E ele chegou para Pedro e falou: Pedro, se você permitir, eu vou fazer o seguinte: eu aprendi a arte da tecelagem, eu confecciono tapetes, eu confecciono tendas, e eu quero ensinar esse pessoal que está aqui, porque assim também eles podem fazer um trabalho e não viram apenas peso para todo mundo que está aqui. Eles fazem alguma coisa e parte dos recursos que eles conseguirem adquirir fica para casa para ajudar. Mas ao mesmo tempo a gente libera um espaço para que a gente possa falar daquilo que é o mais importante da vida de Cristo. Você topa? E ele falou: topa. E deu muito certo. Deu muito certo, alguns abraçaram, outros não, como é muito natural, não é todo mundo que pega e abraça a causa, mas aqueles que abraçaram começaram a contribuir na ideia do progresso da própria casa, do ponto de vista material. E ao mesmo tempo, Paulo podia fazer as exposições que ele gostava para que a ideia fosse propagada. Só que toda ideia que é boa, ela sempre é estimulante para aqueles que também desejam. Percebam que sempre alguém que está fazendo um negócio bom, a gente olha e fala: poxa vida, fulano de tal está fazendo um negócio legal, eu também quero fazer, eu acho que eu posso, eu acho que eu consigo ajudar de alguma maneira. E Paulo lá tinha um amigo, cujo nome é Barnabé, também um amigo antigo judeu, que converteu-se à Boa Nova, e tinha a boa vontade também de querer ajudar. Só que Barnabé era um exímio oleiro, ele trabalhava com argila, e ele fazia potes, fazia tudo que era possível ser feito com argila, e também sugeriu a Pedro: eu também quero ajudar. E eu quero ajudar esse pessoal aí a trabalhar com argila. E alguns abraçaram, alguns gostaram, e deu muito certo também, abrindo mais espaço para a possibilidade de falar de Cristo, já que esse é o objetivo fundamental da existência daquela casa no momento da visão de Paulo. E o tempo foi passando, e foi dando muito certo. Só que Paulo era uma pessoa assim que não tinha um contentamento íntimo, que não satisfazia com nada. E sabe que pessoa que tem assim uma ideia fervorosa, íntima, seja para o que for, ela nunca para. Querem um exemplo prático? Vocês conheceram já na vida alguma pessoa que gosta de gato? Mas não gostar de gato assim um pouquinho, amar gato, aquelas que assim a pessoa pega, vai dar uma volta na rua: eu achei um gatinho, coloca dentro de casa. Aí a família fala: tá bom, já tem 5 gatos, já está dando trabalho. E ela fala: mas só mais um, que cabe 5 ou cabe 6. E ela vai dar uma voltinha de novo, vê um gatinho perdido, e pega o gatinho perdido de novo, e pega mais um gatinho. De repente a casa está um gatinho.
Não é uma casa, é um gatil. E as pessoas falam, mas não pode, mas você vai pegar doença. E a pessoa fala, não, para mim está ótimo, está uma maravilha. Pessoa que ama, e dependendo da sua ideia, ela vai em frente. Tem gente que gosta de planta, e planta para todo quanto é lado, e pega as florzinhas, esse tipo de coisa. Cada um de nós tem o seu gosto e o seu amor a passar para frente. E para Paulo era a questão com o cristianismo. Ele tinha isso dentro de si e ele não parava enquanto não se satisfazia. Como nunca se satisfazia, sempre ia em frente. E ele percebeu que Pedro sempre ia buscar recursos com os ricos, mas acontecia sempre um fenômeno. Ele sabia, ia lá pegar pão com fulano, ia pegar tapete com outro, ia pegar recurso financeiro com outro. Todas as pessoas ricas que forneciam seus recursos, mas que nunca viam o que seus recursos podiam fazer na vida das pessoas que precisavam. E para Paulo isso é um problema, porque as pessoas nunca tinham uma ideia do bem que faziam. E querem um exemplo? Eu vou fazer apenas aqui uma comparação. Parece até que aqueles que davam para nem ver mais Pedro. E querem um exemplo na nossa vida como isso funciona? Quando eu era criança, faz bastante tempo, mais ou menos, né? Havia aquele vendedor, e os amigos vão saber também, porque deve ter sido parte da vida de vocês. Sabe aquele vendedor era geralmente domingo, cedo. O vendedor que passava em casa, ele batia no portão, e daí a gente sabia que era vendedor de um negócio que hoje não sei nem se existe, mas o nome alguns reconhecerão: Barça. Vocês sabem do que eu estou falando? Vinha aquele vendedor toda semana, eu vender aqui o volume da Barça, a enciclopédia, da são novinhos, né? Mas como aqui todo mundo já tem um cabelinho branco aqui ali, eu sei que todo mundo está sabendo do que se trata. E era muito engraçado, porque eu era criança, né? E aí, tipo assim, minha mãe falava assim: vai lá, menino, fala que eu não estou. E eu ia lá, ela disse que ela não está. Que criança tendo essas coisas, né? E é terrível, né? Daí ela já saía, falava: menino, para de brincadeira, eu ainda tomava, né? Mas eu via que tipo, era uma dinâmica muito engraçada, porque eram muitos livros que serviam, na verdade, para enfeitar estante. Ninguém lia aquele negócio, ninguém abria. Era só quando tinha trabalho de escola com o menino, aí estava lá um negócio, porque não tinha internet, era difícil naquela época. Mas no final das contas, comprava tudo só para não ver mais a cara daquele vendedor. Porque todo domingo estava lá batendo, não dava nem para ter justificativa que ele ia continuar. E naquela época também era igual. Pedro ia lá todo santo domingo pedir dinheiro para as pessoas que podiam dar. E elas davam só para não ver Pedro. E Paulo falou: Pedro, deixa eu chegar perto desse pessoal que tem dinheiro, porque eu quero mostrar para eles o que é que eles podem fazer. Mas também para que eles possam observar se eles têm que calibrar melhor a coisa, se eles têm que dar um pouquinho mais, ou se tem que ajudar em outra área, porque a pessoa perde o contato daquilo e não sabe se aquilo que está fazendo está bom. E Pedro achou aquele negócio legal e possibilitou entrar em contato. Só que nós sabemos também que nas lembranças de Paulo, ele sempre ia de cidade em cidade fundando igrejas. E lembremos que o nome igreja não significa prédio, como hoje a gente imagina. A igreja é uma comunidade. Nós aqui seríamos uma igreja. É uma comunidade em torno de uma ideia. Então as pessoas daquela época que se juntavam em torno da difusão, do estudo, de um entendimento novo, que é a boa nova, o cristianismo, sempre se reuniam. E Paulo sempre era um orientador para aqueles novos grupamentos que se formavam em cada cidade em que ele passava. Mas esses novos grupamentos também sempre recebiam, para não se desvirtuar, mensagens de Paulo através das suas cartas, que se a gente for para o Evangelho, ele está descrito como epístola. Nós poderíamos ver lá, primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Se fosse hoje o primeiro e-mail, o primeiro WhatsApp, para a gente entender, seria isso. Mas na dificuldade da época, a primeira carta. E por favor, hein, gente, não vão falar primeira epístola de Paulo aos Coríntios, não tem nada a ver, né? Corinto, estamos falando da Grécia. E nessa primeira epístola, ele escreve algo mais ou menos assim, se a gente for para o Evangelho:
Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Seria como um sino que tinha, um ferro que soa e vai embora. E a gente já está pensando em religião urbana, né? Renato Russo, aqueles que têm comunidade. Não é Paulo de Tarso, é Evangelho. E no final dessa carta, quanta beleza, ele escreve: o mais importante na vida de todo mundo é a fé, a esperança e o amor dinâmico. E nesse momento surge aquilo que para nós é o sentido existencial do nosso movimento, a caridade, que é o amor dinâmico. Está na epístola de Paulo. Foi ele que trouxe o entendimento de que o mais importante não é a gente receber dar nossos recursos quando alguém chatinho vem pedir toda vez. É o amor dinâmico que coloca quem faz o bem para quem recebe o bem. E Paulo foi o responsável de pegar esse pessoal com os recursos financeiros, os recursos materiais e colocar em contato com aqueles que necessitam para saber como é que eles poderiam sentir um pouco melhor aquilo dentro de si. O amor dinâmico, a caridade. E aí nós vamos fazer a ponte com o Espiritismo, para o entendimento do que é a caridade. Não começamos a falar ainda nem de mediunidade. Em 1857 vem ao seio da humanidade o Espiritismo, através da codificação de Allan Kardec, de O Livro dos Espíritos, que é o livro-chave da nossa doutrina. E na questão 886 nós temos uma pergunta que é memorável: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como Jesus a entendia? E aí a resposta também: benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. E nós vamos passar pelos três, fiquem tranquilos. Aqueles que estão com pressa podem se acalmar. Benevolência para com todos. Primeiro entender a palavra benevolência, benevolere, boa vontade. Boa vontade para com todos. Esse é o requisito inicial para aquele que quer fazer a caridade. Quer saber como é isso? Imagina que você vai no centro, você escuta uma palestra, você acha que tem a ver contigo. Sempre que toca o nosso coração nesse tipo de conversa, a gente fica imbuído com uma vontade de fazer mais do que apenas frequentar para ouvir. A gente quer trabalhar, quer se doar também. E geralmente quando o espírita entra nessa faixa, ele sente um arrepio. E quando o espírita sente um arrepio, o que é? Não vou falar que é frio, hein? É um espírito que colou ali do lado. E se for um espírito bem humilde, já fala, foi Bezerra de Menezes. Mas quando o Bezerra de Menezes escolhe você já fala, eu vou ter que me apresentar no trabalho. Então você espera a palestra acabar para poder se apresentar para o dirigente da casa, principalmente. Com essa boa vontade de se apresentar ao dirigente da casa, você chega para ele, depois do término dos trabalhos, e lhe diz: olha, eu vim me apresentar, eu quero trabalhar. E o dirigente da casa logo pergunta: o que você quer fazer? Você responde sem pestanejar: qualquer coisa. E ele olha para você e já dá um sorriso e pergunta de novo: qualquer coisa? É até um perigo essa palavra, né? E aí você responde: qualquer coisa. E ele responde: minha irmã, muito obrigado, viu? Eu estava orando a Deus para que aparecesse alguém, porque nós vamos estar com trabalho aqui 4 horas da manhã, no domingo, nós vamos lá numa favela, vamos atender criança, e de repente sua visão já começa a ficar turva. Você acha que você vai incorporar alguma coisa mais segura, ali forte, porque você não acha que você não tem mediunidade, daqui a pouco vamos falar de mediunidade. E aí você fala: não posso. E aí ele fala: nós vamos ajudar a criança. Só que aí você começa a pensar na sua vida. Você fala: gente, eu trabalho de segunda a sábado, das 8 às 18, todos os dias. Esse negócio de escala 6 para 1 para mim é o que funciona. Eu estou o tempo inteiro, me chamam para ir trabalhar na caridade, atender criança, 4 horas da manhã do domingo, o único dia que eu descanso. E aí você pensa e responde, porque a inteligência está ali rodando. Você pergunta: não tem outro dia não? E ele responde para você: não tem, minha irmã. É que a gente que está no Espiritismo, ainda passa um sabão na gente. A gente que está no Espiritismo é assim. A gente trabalha normalmente no nosso horário comercial e as horas que nos sobram, a gente doa. Doa para fazer o bem para alguém. Então nós vamos. Você vai? E aí você fala: poxa, eu não posso falar não agora, porque já falei que vou, fui me oferecer, não dá para voltar atrás. Você fala: vou, com toda certeza. Aí eu só vou sentar um pouquinho para fazer minha oração ali para sair.
depois. E você volta para o seu lugar. Ao sentar no seu lugar, você começa a fazer a sua oração. E o primeiro pensamento que lhe vem à mente é: não foi Bezerra de Menezes, não. Eu acho que foi meu obsessor que colocou para eu perder meu domingo sagrado. Mas você fala, não dá para falar não agora, eu vou esperar pelo menos assim, 1 mês, 2 meses, aí eu falo que eu vou fazer um curso, eu vou fazer uma pós-graduação, e daí eu fujo disso. E vai, começa a fazer, começa a atender aquela criançada que na nossa cabeça é mal educada, que não fala obrigado, a gente vai limpo, volta tudo sujo, cheio de poeira, e começa naquela má vontade fraternal a trabalhar. Não sabe o que fazer, mas tem que ir um pouco, e começa a ir, porque sempre da gente sair da nossa zona de conforto é difícil. Aí a gente começa a ir, começa a fazer, começa a atender, só que ao mesmo tempo que vai participando dessas experiências, percebe que intimamente algo vai mudando. Porque a gente passa a sentir uma coisa que a gente nunca sentiu na vida de ninguém. Mesmo trabalhando em um lugar que a gente ganha bastante dinheiro, não tem uma satisfação como essa. E nesse momento percebe que até o nosso discurso mental está mudando. Poxa vida, eu tenho que estar fazendo para mim. Agora eu acho que eu preciso ir, porque se eu não for, aquelas crianças, quem vai ser por elas? E você continua indo. E depois de mais alguns meses você se pega pensando: nossa, chegou o dia mais feliz da minha semana. Eu tenho que ir lá para ajudar essa criançada. Porque se ninguém for, eles não têm. E graças a Deus que sou eu. E ao mesmo tempo, você começa a lembrar que também havia uma personagem do Evangelho que se encaixa perfeitamente nessa história. Seu nome, Paulo de Tarso. Quando um dia disse: não sou eu mais quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E nesse momento a gente passa a perceber que a benevolência para todos nós é a essência daquilo que a gente faz. Tudo que a gente for fazer com boa vontade. O segundo, indulgência para com as faltas alheias. Indulgência. Dentro de indulgência dúcere. Colocar um pouco mais de docilidade nas nossas relações interpessoais. Querem um exemplo também? Você vai para o centro espírita, sente um arrepio, é Bezerra de Menezes, e você fala: eu vou ter que lidar com aquela pessoa que para mim é o maior desafio da minha vida. Geralmente está em casa, geralmente chama amor ou benê, está lá esperando, e você fala. Tem até médium de transporte que ele traz para o centro, mas você tem que lidar. E aí você pensa: meu Deus do céu, eu vou ter que lidar. Aí você vem para o centro para se fortalecer. E você fala: eu vou aprender sobre o significado da caridade, sobre o Evangelho, eu vou ser uma pessoa do bem. E você fala: e por isso mesmo eu vou ajudar aquele que é o meu próximo, o mais próximo, que está em casa. Aí você escuta e chega imbuído: eu vou resolver esse problema na minha vida, que vai começar hoje. Porque às vezes a gente se junta do ponto de vista da relação, mas é difícil da gente saber como resolver. Só que o amor resolve tudo. E nesse dia você fala: eu vou tentar fazer a minha parte. Óbvio, se eu já entendi, faltou outra tentar entender. Você chega lá, pega na maçaneta, abre e está lá o seu eleito, os seus afetos, assistindo algo que você já não gosta de cara. Futebol, e já que estamos quase em época de Copa, ele está lá assistindo futebol e você olha para ele e já sente um desgosto. Futebol. Aí você fala: boa noite. Ele já não responde, já dá o segundo azedume. Você fala assim: eu não vou deixar essa peteca cair. E aí você começa a falar de caridade, de indulgência, de amorosidade, e ele começa: um olho no peixe, um olho no gato. É um pouco na TV, um pouco em você. Depois de 40 minutos, você fez uma palestra para ele. Depois de 40 minutos falando, ele fala uma coisa aqui para você, você não acredita. Ele fala: benzinho, eu estava esperando você. E você deixa ele falar. Faz para mim aquela jantinha que só você sabe fazer. Aí você tem vontade de mandar ele para o nosso lar, né? Vai evoluir em outro plano. É nada. Eu fiquei sabendo que aqui no centro é diferente. Não é assim não.
Isso é em outros centros. Aqui é diferente, porque você chega em casa, a primeira coisa que você já olha para o chão, aquelas pétalas de rosa. Depois você, no seu primeiro passo, já sente a comida, o cheiro da sua comida preferida. Você fala, que delícia. Olha para a mesa, está a mesa posta, e ele lá esperando. Benzinho, eu preparei para você a sua comida que você prefere. E você ainda se surpreende, porque observa que tem um bilhetinho em forma de coração. É assim, não é? Ah, como é bom, né? Domingo para viver a fraternidade, só em casa espírita que o pessoal tem esse tipo de vida. Dizem até que assim, nós já estamos entrando na regeneração, né? Aqui já foi um dos primeiros da vida. Graças a Deus. Indulgência, que a gente agora na seriedade, né, perceber que todos os nossos relacionamentos, não somente de intimidade, mas de coleguismo, de trabalho, a gente precisa ser mais doce, mais gentil. Gentileza não custa, sorriso. Às vezes a gente acorda com tanta preocupação na cabeça de trabalho, de gente problemática que nos segue, esquece de dar aquilo para nós que não tem preço, que é apenas uma boa vontade. Um sorriso, uma gentileza, um olá, um até logo. Tentar ser diferente na vida dos outros, mesmo que a vida sempre nos dê assim uma batida complicada. E todo dia a gente vai receber da vida algo compatível com o que a gente ainda está atrelado. E o último ponto, perdão das ofensas, que só essa conversa já daria para a gente terminar na semana que vem, quem sabe no domingo. Perdão das ofensas, a própria palavra perdoar. Per por inteiro, um pouco mais. Doar, doação do amor. Então, doar um pouco mais da amorosidade que todos nós temos. Querem um exemplo prático? Você vai para o centro espírita, só que dessa vez você senta mais ou menos perto da câmara de passe, porque você está com pressa, você não quer perder o episódio último da sua série, da sua novela, do que é que você gosta. Fala, meu Deus, se o palestrante falar demais, eu já nem vou. Se for, não é indireta não, tá? Mas se vier de 15 minutinhos já tá bom. Para você tomar logo um passe, sair logo do que você está podendo. E você vai e sai, pega seu carro, engata primeiro e sem querer leva o retrovisor do carro da frente. Espírita que é bom nunca vai embora. Ele já pensa, deixa eu dar ré para onde eu estava, porque já percebi que eu errei. E quantas vezes a gente está no afogamento e a gente dá uma dessa? Só que você estaciona, sai do carro e começa a fazer uma oração, que é a única coisa que dá para fazer num momento como esse. Só que a oração de espírita no momento em que o carro aperta é mais ou menos assim: ai meu Deus, se não der nada eu viro mais espírita que Allan Kardec. Vai mais ou menos nessa linha. Só que sem querer, na sua oração inicial, no petitório, para que a gente saia fora da consequência daquilo que a gente fez, você olha para o lado e está com a Ferrari sem o retrovisor. Primeira coisa que você pensa, eu preciso deixar a prece um pouco mais forte, né? Eu vou fazer uma prece de Cáritas, alguma coisa. Mas a gente espera, porque é a única coisa que dá para fazer. E não é que saindo do centro espírita, começa a sair um espírita abastado, o dono da Ferrari. Você fala, meu Deus, eu não sabia que era aquele. E nesse momento você fala até assim, né? Irmãozinho. No centro espírita você já achava que era primo do segundo grau, né? Mas nessa situação virou irmãozinho. Irmãozinho, sabe como é, né? A gente escutou uma palestra boa sobre perdão e sabe que eu acho que Deus me pegou aqui agora para poder fazer uma coisa para você perdoar. Porque a gente tem que viver na prática. Eu levei seu retrovisor, mas não fui eu, foi algum espírito guia. Nossa! Claro, para ajudar. Você está progredindo, a gente até inventa a história, né? E ele falou assim, depois que você pediu, você me perdoa? E aí ele falou, eu perdoo, não tem problema nenhum. Você achou que estava livre, estava aqui com aquele problema. Mas era um espírito que era estudioso. E espírito estudioso nesse momento não é coisa boa. E ele falou assim para você, ó, vamos lá para Kardec, que o significado do perdão, ele é mais ou menos assim. A primeira frase do perdão é o arrependimento. Todos nós que fazemos alguma coisa que não é compatível com aquilo que seria legal, com as leis divinas, a gente se arrepende.
Mas vem junto com a segunda fase, que é a expiação. Expiação com X é culpa. A gente sente o desconforto de se dar conta de que fez algo que não deveria fazer. Todos nós passamos por situações assim, as mais variadas. E fica aquela coisa ruim, aquele azedume, que muitos de nós achavam que pedir perdão já apaga tudo que a gente tem. Só que o espírito estudioso logo diz, mas a mais importante dentro desse contexto todo é a terceira fase, a reparação. Aí você já não gostou muito, começou a turvar a sua vista, achou que tinha mediunidade, mas segurou. Só que a gente tira algumas lições disso, né? A primeira delas é que, primeiro, se você vai de carro no centro espírita, parou perto de uma Ferrari, por favor, hein, vá parar 3 quarteirões longe, vire um espírita fit, vem a E a segunda delas, que é a mais importante, eu não estou falando de Ferrari, porque às vezes a gente tem também que lidar com essas Ferraris dentro de casa, que não foi só o retrovisor que a gente lascou e tirou. Às vezes a gente deu perda total nessa Ferrari e a gente tem que lidar com a reparação dela numa vida. Às vezes com pais difíceis, às vezes com companheiros complicados, às vezes com filhos problemáticos. Todos temos que fazer os rearranjos daquilo que a gente desarranjou para poder corrigir a nossa vida. E a caridade em si passa por esses 3 pontos. E nós agora o mais importante, porque nós estamos falando também de mediunidade, é compreender que o trabalho na prática mediúnica passa por esses 3 pontos. O entendimento do significado da palavra caridade é o desprendimento do trabalho sem interesse. É de não querer deixar para si uma estrela mostrando-se como o médium principal do centro, alguém que só recebe aqueles espíritos das trevas, ou os guias, sabe-se lá de onde que vieram de outro planeta. Não. O trabalhador que se coloca na posição de receber aquilo que a vida quiser de usar como instrumento. E sempre na prática da caridade, da humildade, do apagamento de si próprio. Lembremos de Chico Xavier, que é o exemplo máximo da antena mediúnica maior do século XX, do nosso século passado. Alguns, talvez, até aqui, o conheceu em carne, foi lá e travou uma conversa com o Chico, dos nossos amigos do ponto de vista espírita. E como é bom quando a gente entende na certeza o que é, porque a gente, principalmente no começo da nossa vivência do espiritismo, a gente entende, e depois a gente vai fazendo força para criar raiz, para viver aquilo que a gente já entende. E como é bom fazer esse bate-papo de domingo, né? Para a gente colocar um ânimo na nossa vida para começar a segunda com o pé direito. Claro que o espírita não tem superstição, mas vai crendo e a gente começa com o pé direito. E é sempre uma alegria a gente poder fazer esse bate-papo de uma maneira saudável, de uma maneira alegre, de uma maneira leve, para a gente poder encarar as dificuldades que tem e colocar na nossa vida, seja no dia a dia normal ou na prática do trabalho mediúnico numa casa espírita, que deve de ser sempre feito numa casa espírita. Essas 3 palavrinhas para nós, que são o exemplo típico da caridade: a benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Mas sabe que ocorre também um fenômeno aqui, sempre que a gente vem fazer um bate-papo, que é incrível. Esse relógio não para de rodar. Eu estou olhando nele, eu olho nele, eu tento parar com a mente, mas eu juro que eu não consigo. E dessa forma, tudo que é bom, todo bate-papo que é legal, sempre tem uma hora para acabar. E eu gostaria de deixar aquele agradecimento pela felicidade de, num domingo, nós podemos sentar para celebrar um pouco do Evangelho de Cristo, de uma maneira que para nós, às vezes, até nos estimula a sermos melhores e diferentes. Deixo assim então, meus amigos, para vocês, aquele abraço gostoso, cheio de saudade, rogando a Deus que numa próxima oportunidade nós tenhamos um tiquinho de tempo para a gente fazer um bate-papo desse nível, para que a gente possa interiorizar tantos assuntos que na nossa vida são importantes, para que um dia a gente fale: agora eu consegui mudar. E eu faço votos que todos mudemos para melhor, se Deus quiser. Um abraço com carinho a todos, que todos recebamos as bênçãos
de uma manhã como essa, ensolarada, bonita, mas também que levemos um pouco daquilo que a gente aprendeu na nossa forma de viver. Grande abraço a todos e até a próxima. Uau! Muito bom, hein, Rogério? Gostoso essa manhã, transformou a nossa manhã, né? De fria ficou quentinha. Que bom. Bom, vamos agora para o nosso hino, né? Tentar nos prepararmos aí para o próximo, que é os passes. Vamos lá? 1, 2 e... Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Que manhã gostosa, não é, gente? Sim. Bom, convido a todos então para a nossa prece final. Mais uma vez vamos levar nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade presente. Senhor Jesus, nesse momento de encerramento então, levamos nossos pensamentos de gratidão. Gratidão pelos ensinamentos recebidos nessa manhã, através da palestra de nosso amigo, né, que nos convidou aí à reflexão sobre humildade, ao perdão, tudo aquilo que aprendemos hoje de manhã. Agradecemos também pelos passes recebidos, pelas energias de paz, fortalecimento e renovação que alcançaram nossos corações. Possamos principalmente levarmos então para o nosso dia a dia os ensinamentos aqui aprendidos, exercitando a compreensão, a caridade verdadeira e o amor desinteressado, seguindo os teus exemplos. Abençoe, Senhor, nossos lares, a todos aqueles que amamos, ampara-nos na semana que se inicia, concedendo-nos proteção, equilíbrio, saúde e coragem para enfrentar as nossas tarefas com muita fé, com muita confiança. Que assim seja.